Tocou o despertador pela última vez desta semana. A entrevistada de hoje do Papo das 6 é a deputada federal Rose Modesto, do PSDB. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Átila. Prazer mais uma vez ter a senhora aqui conosco no Bom Dia MS. A gente lembra que quem está em casa, fique à vontade. Participe conosco aqui através das mensagens com perguntas no 99804-4400. Deputada, vamos ver se a gente está em sintonia? Qual é o assunto mais falado na Câmara em 2019? Reforma da Previdência. Pois é. E é pela reforma que a gente começa a nossa conversa hoje aqui nesta sexta-feira. A senhora acha, né, que o texto vai passar com folga agora neste segundo turno da votação, que deve ocorrer já nesta próxima semana em Brasília? Eu acredito que sim, Átila, até porque foi discutido assim de forma exaustiva até ir para a votação do primeiro turno. Teve votos, né, suficientes, porque a reforma chegou com um texto, mas ela foi trabalhada pela Câmara Federal, muitas emendas, vários destaques, e isso tornou uma reforma com resultado fiscal importante para o país, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer uma reforma um pouco menos dura, mais justa com alguns segmentos e setores. Então eu acredito que está preparado para a partir do dia 6, e a perspectiva é que entre o dia 6 e o dia 8 já seja votado no segundo turno. Por falar em destaques, em pontos polêmicos, eu queria saber da senhora, ficou definido então, após a primeira votação, de que a idade mínima para os professores será de 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. Isso está bom? Pode mudar ainda? Ou os avanços conquistados por conta dessa decisão, já que a proposta inicial do governo era 60 anos para ambos os sexos? Esses avanços estão agradando? Na verdade, nós conseguimos avançar até um pouquinho mais. Ficou 52 mulheres, 52 professoras e 60 homens, né, 60 professores. Então, 55 professores. Então, isso deu com certeza, uma tranquilidade mais para a gente votar. Eu sempre tenho defendido assim, talvez alguém pense, porque a professora Rose está sendo corporativista, não é nada disso. Todos nós sabemos, e quem estudou e se preparou e teve acesso à educação sabe a importância que tem na nossa vida. E o protagonista é o professor, Ati. Então a questão da idade, a questão do tempo de contribuição que nós conseguimos deixar na Constituição de 25 anos foi muito importante para a educação do Brasil. Um ponto que ficou de fora foi a inclusão de estados e municípios. A senhora acha que isso pode mudar ainda nesta próxima votação? A senhora é contra ou a favor? Essa discussão agora vai para o Senado, né? Então, eu acredito assim, os estados e municípios, eles necessitam também, né? Se não vier do Congresso, né, cada município vai ter que se movimentar e fazer o seu também, entendeu? Então, eu acredito que hoje, do jeito que nós deixamos, inclusive com regras, não só para professores, como eu citei, mas outras categorias também, eu acho que não tem problema da gente poder fazer essa votação lá em Brasília. Mas vamos deixar claro, a senhora é contra ou a favor? Não, só a favor, eu acredito que é importante, entendeu? Da forma que nós já avançamos. Eu confesso a você que da forma que o texto chegou, eu tinha muita dificuldade de votar. Então, nós conseguimos humanizar um pouco mais essa reforma. Então, agora eu tenho essa tranquilidade. Falando ainda sobre educação, acabamos de falar sobre os professores, vamos falar sobre o contingenciamento de recursos para a educação. O Ministério da Educação bloqueou cerca de 30 milhões de reais da UFMS aqui em Mato Grosso do Sul. 17 milhões do Instituto Federal aqui do nosso estado e 12 milhões da UFGD. Pergunto para a senhora, por conta disso, será que a Câmara tem condições de reverter este bloqueio? Tem condições, isso aconteceu, nós tivemos aí 3 ou 4 bloqueios nesse primeiro semestre, inclusive alguns deles revertidos, né? Essa semana, no dia 30 de julho agora, teve um novo bloqueio aí, principalmente na área da questão de incentivo a bolsa de estudos e também ao Pronatec, de mais de 350 milhões de reais, e nós já tivemos, em maio, nós tivemos um bloqueio de quase 2 bi e conseguimos reverter. Né? Então, uma coisa que o governo sempre vem falando com a Câmara Federal, através do Ministério e também do ministro Paulo Guedes, que a aprovação da reforma, né, ela seria fundamental, inclusive, para o governo não ter que enfrentar esse tipo de problema. Então, baseado nisso, você pode ter certeza que a gente também vai cobrar muito forte em relação a essa questão. Eu sempre digo assim, o governo realmente não resolve tudo, mas tem áreas que deve ser a prioridade de um governo, e uma delas é a educação, isso é inevitável, entendeu? Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar
em relação a essas questões. A Comissão de Educação, eu estou como vice-presidente, tem feito um trabalho muito importante. Lá dentro tem todos os partidos representados e tem sido fundamental a participação também da Comissão de Educação em relação às discussões com o MEC. Mas, deputada, acabamos de ver o Ministério da Educação bloquear mais recursos, desta vez das bolsas da CAPES. Pergunto para a senhora, sem recursos para pesquisa, qual ou quais são os caminhos para o país desenvolver? Não, é um atraso, né? É por isso que a Câmara Federal, né, Senado, e eu acredito que assim, o próprio governo, né, o ministro, a última audiência que nós tivemos com ele, inclusive nós falamos sobre isso, porque o técnico que está lá, ele tem que ter essa responsabilidade de sensibilizar o presidente da República, ou o governador do estado, ou o prefeito. É o que está na pasta que tem que ter essa sensibilidade de mostrar, olha, o caminho não pode ser isso, por isso, por isso e por isso, e explicar as razões, entendeu? Então, assim, a função do legislativo é cobrar, e aí não se trata de ser contra o governo, se trata de ser a favor da educação. Eu vou fazer isso lá de forma muito veemente. Mas, e se continuar este bloqueio, o que a senhora espera do Brasil? Atraso, né? A palavra seria essa. Eu acho que quem não investe na educação vai gastar muito mais com outras áreas. A área da segurança pública, a área da saúde, né? Eu não consigo enxergar um futuro se a gente de fato não tiver investimentos nessa área, seja da educação básica até a área de pesquisa, investimento em ciência, em tecnologia. Os países de primeiro mundo que se desenvolveram investiram nessas áreas. E isso precisa ser copiado pelo nosso país também. E a gente teve um exemplo tão bacana aqui em Mato Grosso do Sul com a reunião anual da FBPC. Foi um sucesso, né? Todo mundo gostando, crianças frequentando a feira justamente para entender a importância da ciência no nosso dia a dia. Motivadas, né? Inclusive, Com saindo certeza. Motivadas. Agora tem perguntas chegando para a gente. Bom dia. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia. Aqui chega uma pergunta da Gláucia de Bodoquena, ela está falando sobre o Fundeb. Está dizendo perguntando se é verdade que vai acabar, que ela está preocupada com a situação. A senhora liderou alguns debates relacionados ao fundo lá na Câmara Federal. O que a senhora pode dizer para ela? Bom, a notícia é muito positiva em relação à questão do Fundeb, graças a Deus. É o maior fundo de financiamento que tem hoje da educação pública. Nós estamos discutindo a PEC do Fundeb, PEC 15, e a proposta que nós estamos encaminhando, né, e para ser votada agora, esse segundo semestre no plenário, é aumentando o repasse, né, do governo federal, aumentando aí de 15%, chegando a 15% dos recursos da União e de forma progressiva, chegando em 10 anos a 30%. Isso vai conseguir atender todos os estados. Hoje só tem 9 estados que recebem repasses do governo federal, né? Por exemplo, tudo que se arrecada aqui no Mato Grosso do Sul, no Fundeb, vai para o fundo, né? E volta para nós. O nosso fundo, na verdade, acaba alimentando outros estados, financiando outros estados. E nós, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos a necessidade. A redistribuição desse fundo também está sendo discutida nessa PEC. Hoje são os estados considerados mais pobres que recebem. O problema é que dentro de estado pobre tem município rico. E dentro de estado rico tem municípios pobres. Então nós estamos rediscutindo essa redistribuição. Não vai acabar o Fundeb. Pelo contrário, nós vamos, se Deus quiser, avançar, inclusive, no aumento desse repasse. Mas o prazo está acabando para essas discussões. Agora já vai ser votado na comissão especial, né? Já está tudo organizado, nós já discutimos, fizemos audiências públicas, Mato Grosso do Sul recebeu, então isso está muito avançado. Passando o segundo turno agora da reforma da Previdência, muitas outras pautas importantes vai andar de forma mais rápida, eu tenho certeza. Tá certo. Deputada, aqui a Luzia de Camapuã ainda fala sobre educação, mas tem a relação com a reforma da Previdência, que ela está dizendo que a idade ficou de 52 anos para professores e 55 para professor, mas tempo de contribuição de 25 anos. Os valores serão integrais nesses termos, nesses tempos? É a dúvida dela. Os valores? Serão integrais? Da aposentadoria. Sim, valor integral. Isso foi uma garantia que nós conseguimos colocar, e o mais importante disso é que ele está dentro da Constituição, né? Então foi assim uma vitória enorme da educação brasileira. Foi a única pauta que nós conseguimos lá unir todo o Congresso. Nós tivemos lá apenas 25 votos contrários, então praticamente 99,9% dos deputados, né, votaram favorável. A oposição, a base do governo, os partidos considerados centro, né, todo mundo. Então essa foi uma conquista muito importante. Apesar dos estados e municípios ainda estarem fora, a garantia que nós colocamos lá, hoje é que quando for discutido aqui no estado e município, nós já avançamos nesse sentido. Outro projeto que tramita no Congresso Nacional, que está em discussão, é a reforma tributária. A gente sabe que Câmara,
Senado e governo têm projetos. Cada um com uma proposta, Cada né? um com uma proposta, mas elas se parecem. Que é reunir vários tributos em um só e facilitar essa maneira como são cobrados os tributos aqui no nosso país. Mas a gente nunca fala do cidadão. Por que não baixa a carga tributária? De uma maneira que o Brasil já é reconhecido como uma das maiores cargas tributárias aí do mundo. Na verdade, assim, acho que chegou o momento de fazer essa discussão. É uma pena que isso poderia ter sido feito antes mesmo, né? O Brasil vem discutindo isso, está na teoria há muito tempo, né? O que nós temos agora a responsabilidade? Essa proposta da reforma tributária que chega para nós, na verdade tem 3 ou 4 propostas rodando, muito parecidas, mas que também vai ter emendas, né, da Câmara Federal, do Senado. Eu acho que é nesse momento que nós temos que olhar para o cidadão. E, acima de tudo, né, se preocupar com esse imposto, que a proposta é simplificar, mas ele é unificado e valendo para todo o país, porque talvez o que é bom lá para o Acre não é bom para o Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma discussão que nós temos que ver, e aí os secretários, né, de Fazenda de todos os estados estão reunidos e tem uma proposta que eu acredito que essa proposta é a proposta que o Congresso tem que estar muito atenta, porque eles estão preocupados exatamente com as diferenças, né, seja geográficas ou mesmo de setores econômicos de cada estado. É nisso que a gente tem que se prender e cuidar, né, para a gente preservar a competitividade, que é o que gera emprego e fortalece a economia dos estados. A senhora falou que o Fundeb pode ser votado logo após a reforma da Previdência, mas nesse trâmite, nessa corrida aí, a reforma tributária também está paralelo ao Fundeb? Pela conversa que a senhora tem com os parlamentares, o que deve vir na sequência? Eu sinto que a reforma tributária vem primeiro. Vem primeiro. Mas isso também não impede, entendeu, que de outras discussões também avançarem. Esse segundo semestre é um semestre que nós precisamos entregar para o Brasil pautas importantes. Como muda muito com a vida das pessoas, seja a reforma da Previdência, a reforma tributária, a questão do próprio Fundeb e outras questões, tem que ser debatidos de forma exaustiva com a sociedade. Isso é uma coisa que a Câmara não pode abrir mão. Tem alguns pontos aqui, muitas perguntas chegando em relação ainda à reforma da Previdência. Eu queria aproveitar para fazer essa pergunta do Moa Barbosa, que ele está perguntando sobre se há alguma proposta de aposentadoria especial para os guardas municipais, né? E aí muitas categorias, né, fazem essa pergunta sobre as suas realidades, né, se tem projetos para isso. E aqui também, na esteira de reforma da Previdência, também se fala sobre a reforma política, a senhora tem expectativa da reforma política também. Em relação à questão da Guarda Municipal, foi apresentado várias propostas, destaques de vários partidos que, infelizmente, não entrou nesse primeiro momento. Né? Então, isso também não impede que essa discussão fique agora só na reforma da Previdência. Nós podemos discutir sobre avanços para as guardas municipais também de forma isolada num outro projeto, uma lei complementar ou qualquer coisa parecida. Em relação à questão da reforma política, eu defendo que se tenha uma reforma política, por exemplo, a questão do número de partidos. Eu acredito que o Brasil não tem tantas ideologias assim diferentes. Nós temos mais de 30 partidos e tem mais de 60. Diz que no forno aí, querendo sair do forno, não precisa. Não existe tantas ideologias diferentes assim. E isso tem um peso, isso tem um custo muito alto também para a nação, né? A questão do número, o próprio número de deputados. O Mato Grosso do Sul é um estado que tem aí 8 representantes. Nós temos estados que tem 21, 30, 28. Então, acredito que esse número também de representantes é possível e eu defendo também e tenho coragem de votar para diminuir o número de deputados. Então, são discussões, posicionamentos que são meus, mas eu acredito que deve também ser de outros deputados e que deve vir também para uma discussão dentro da Câmara Federal. Confesso a vocês que essa reforma política ainda não tem sido tão comentada como a questão, como foi reforma da Previdência, reforma tributária, mas ela é necessária e precisa também ser discutida. Agora, o que precisa ser discutido também é o fim da violência doméstica, né, deputado? A gente vem acompanhando, inclusive a TV Morena, desde maio, está lançando no comercial no nosso intervalo, vídeos para combater esse tipo de